A paz do Senhor. Hoje eu quero falar um pouco sobre a graça de Deus e sobre a misericórdia do nosso Senhor. Quero começar lendo lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A graça, ela é um favor imerecido de Deus para conosco, porque nós não merecemos esse favor de Deus, mas Ele nos ama tanto que Ele nos dá graça todos os dias, porque Ele renova a sua misericórdia para conosco todos os dias. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada dia, grande é tua fidelidade. O Senhor, Ele é fiel para com todos nós, como a sua palavra vai dizer, merecíamos nós sermos aniquilados pelo Senhor. Todos os dias, porque todos os dias pecamos e ficamos contra Deus. Muitos dos nossos dias ficamos contra o Senhor. E o Senhor, Ele nos ama tanto que mesmo sem merecer, Ele tem misericórdia de nós e não nos aniquila. Ele nos permite continuar vivendo e Ele vai nos dando graça. Por isso que a graça se chama um favor imerecido de Deus para conosco, porque nós não merecemos esse favor do Senhor, mas Ele, por amor a cada um de nós, Ele nos dá a graça, Ele nos dá a sua infinita misericórdia, Ele renova todos os dias as suas misericórdias para conosco. Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele deu o seu único Filho, unigênito, para morrer em nosso lugar. Por misericórdia a nós, fomos feitos e criados imagem e semelhança do Senhor. E nós não sabemos agradecer a Deus, porque todos os dias nós nos voltamos contra Ele. Sabe, muitas das vezes acontecem pequenas coisas, a gente já se revolta contra Deus, já coloca a culpa em Deus, sabendo que nós somos os únicos culpados. Porque Deus diz, não vai por ali, nós desobedecemos e fazemos a nossa vontade e não a vontade dele. Não é culpa de Deus de tudo dar errado, a culpa vem de nós mesmos, que não obedecemos a voz do Senhor. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele dá misericórdia, Ele perdoa e tem misericórdia de nós todos os dias e nos dá a tua graça. Somos agraciados por Deus, somos filhos de Deus por adoção, por meio de Cristo, que morreu na cruz por nós, Ele nos adotou como filhos, e somos filhos, somos filhos amados do Senhor. Ele nos ama muito. Antes de se voltar contra Deus por qualquer coisinha que seja, lembre-se de quão bondoso é o Senhor para conosco, que a sua misericórdia é tão grande, o teu amor é tão grande para conosco, que Ele nos dá graça, Ele nos permite viver dia após dia, mesmo nos afastando dEle, mesmo pecando, dia após dia, Ele renova a sua misericórdia e a sua graça para conosco, mesmo sem nós merecermos. Porque, como vai dizer, merecemos ser aniquilados, mas Ele não faz isso. Pelo contrário, por grandioso amor que Ele tem por nós, Ele nos dá graça, Ele nos dá misericórdia, Ele nos perdoa e nos redime todos os dias. Então, cuidado, muitas das vezes, com o que você vai fazer. Se Deus está dizendo não faça, não desobedeça, para depois você não ir e culpar a Deus pelo que te aconteceu. Porque Deus, Ele permite as coisas acontecerem sim, porque desobediência nossa, passamos por coisas ruins. Porque se obedecemos ao Pai, nada disso aconteceria. Mas como Deus vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Jesus disse isso para nós. Então, assim, vamos passar por dores, por aflições, sim, mas temos que ver que temos uma promessa ainda maior lá no céu. Quando Jesus voltar para nos buscar, receberemos o galardão, a coroa de justiça. Jesus se fez pecado por nós. Ele recebeu uma coroa de espinho, teve o seu sangue vertido na cruz por nós, por amor a nós, por graça e misericórdia a nós. E nós, muitas das vezes, olhamos para a cruz e não glorificamos o sacrifício de cruz que Jesus fez por nós. Simplesmente negamos
tudo isso, negamos a nossa fé, negamos o que o Pai fez por nós. E não podemos fazer isso, temos que agraciar todos os dias a sua presença, dar graças ao Senhor, honrar o sacrifício de cruz, agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus por tudo que Ele fez, agradecer a Jesus por ter se feito pecado, por nós, os pecadores, somos nós e não Ele. E Ele se fez pecado, porque pela graça sois salvos, pela graça de Deus estamos aqui, pela misericórdia do Senhor aqui estamos. Então, cuidado, não blasfeme contra Deus, não xingue ao Senhor pelos erros que são seu, que são meu. Os erros são nossos e não do Senhor. Ele nos ama muito, lembre-se disso, Deus nos ama muito, Ele nos dá graça todos os dias e misericórdia. Então, ame ao Senhor, cuidado com as palavras, porque as palavras têm poder. Cuidado com o que você faz, não peque. Ai, mas eu peco. Cuidado, peça perdão, se arrependa e não peques mais. Não mantenha pecados de estimação. Sabe, se você pecou, pediu perdão, se afaste daquele pecado. Honre o sacrifício de cruz. Sabe, dê graças a Deus em tudo. Ame ao Senhor, ame a sua palavra. Medite de dia e de noite na palavra do Senhor, porque ela sim vai santificar a tua alma e purificar o teu caminho através de Cristo Jesus. Peça o batismo com o Espírito Santo, peça renovo do céu. Busca o Senhor e lembre-se sempre do sacrifício de cruz que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Lembre-se da cruz, que éramos nós que merecíamos estar lá, mas Ele se fez pecado por nós, nos deu graça e misericórdia e até hoje continua nos dando graça e misericórdia. Então, peça perdão ao Senhor e cuidado com os seus erros. Peça perdão e continue seguindo firme em um caminho de retidão para morar no céu. Honre o sacrifício de cruz todos os dias. Honre a Jesus todos os dias. Honre a misericórdia e a graça de Deus todos os dias. Essas são as minhas palavras. Honre ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.